Pessoal, boa noite. Vamos lá. A gente está no mês de outubro, conhecido aí como mês do Halloween. Dia 31, dia das bruxas, exato, né? Então, assim, como eu sou muito fã do gênero terror, acabei encontrando uma edição aqui de um tempinho. Já de um tempo que eu não mexia com ela. Vamos lá, a gente está falando aqui do livro, a edição de 40 anos de O Exorcista, lançado em 2013. Vamos começar pelo seguinte. O certo mesmo do aniversário de 40 anos do livro seria ser comemorado em 2011. Mas como essa edição foi lançada em 2013, é uma edição comemorativa relacionada ao filme que é de 1973. Fato, eu fui sortudo de ter o conhecimento dela, porque ela não foi muito divulgada, a gente não teve muita publicação pelo que eu vi. Bom, pelo menos foi o que deu a entender. Eu só descobri realmente essa edição aqui porque eu corro para cima, eu vivi em cima do site da Saraiva sempre pesquisando, indo atrás de lançamentos, esse tipo de coisa. Foi quando eu me esbarrei com isso. E claro, não pensei duas vezes, eu fui para cima, comprei no pré-lançamento ainda, porque não estava lançado, né? No caso, a pré-venda. E foi desse jeito. Esperei muito tempo, esperei, fiquei ansioso, imagina, nem um pouco, ainda mais porque aqui a gente tem uma coisa que o Blade trouxe pra gente de presente para nós fãs. Foi divulgado como um capítulo inédito. Eu posso falar que foi um capítulo inédito? Posso e não posso, né? Eu acredito que foi mais ou menos o marketing para venda, né? Todo mundo ficou louco querendo saber que trecho é esse. Só que trazer o trecho da garota, inédito, já era muito provável que isso poderia acontecer. A gente tem uma coisa sombria, uma coisa aí que aterrorizasse a gente. Já não seria uma novidade trazer algum sintoma aí da posse da garota. Mas o que ele trouxe aqui, em nenhum momento deixou de ser sombrio e até assim de você falar, caraca, o que foi que aconteceu ali, né? Então, assim, eu vou dar o spoiler disso aqui depois. A gente primeiro vai ver essa edição, eu vou dar esse spoiler, depois eu vou colocar as páginas aí pra você ler. E quando a gente chegar lá, a gente desenrola o resto disso. Só foi pra dar uma adiantada no que tem aqui dentro dessa edição maravilhosa. Gente, vamos lá. Esse material aqui é incrível, tá? Eu tô falando desde a arte da capa, que pra mim, aqui também a gente traz muito o modo do VHS, né? O que o VHS traz ali pra gente de O Exorcista. E aqui a gente tem a imagem meio no modo sépia, né? Com o efeito sépia aqui de fundo. Então, assim, ficou bem legal mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Eu já fiz algumas marcações aqui, como vocês podem ver. Não perdi a oportunidade de trazer a referência e a cor, né? Dos marcadores aqui. Quem é fã do filme deu para entender a mensagem, né? E vamos ver essa obra aqui. Olha, sinceramente, para mim é a melhor edição que a gente tem do livro de O Exorcista. Eu não digo pelo conteúdo, eu digo pelo físico da coisa mesmo. Isso aqui tá maravilhoso, melhor do que isso seria impossível. Foi uma edição muito bem feita, muito bem elaborada em todas as questões, até mesmo da escrita. Que eu acredito também que a gente tem muito isso aqui. Eles trouxeram realmente uma leitura aí para uma galera que estava naquele tempo, que estava conhecendo o Exorcista, que não conhecia. Então eu acredito que a leitura que a gente tem aqui, vou falar um português, claro, ficou bem adolescente, sabe? Eu acho que foi para essa nova geração, na época ali mesmo, ter o conhecimento. E é isso que eu me questiono demais, como que isso foi tão pouco divulgado. Eu digo que foi pouco divulgado, porque se eu não tivesse correndo atrás, eu não teria esse conhecimento. Tá? Eu não vi sair anúncio no jornal, eu não vi sair um anúncio naquele metro que distribuíam aí pelas estações de metrô e trem, essas coisas. Enfim, foi zero. Foi zero isso. Se eu não ficasse em cima do site da Saraiva, sempre pesquisando ali, que eu tinha mania de ficar pesquisando para saber os próximos lançamentos, esse tipo de coisa, eu não teria me esbarrado com isso. Teria. Uma vez eu estava andando ali na Avenida Paulista e as bancas de revista de lá, bom, já tem um tempo que eu não piso lá, mas até o tempo que eu ia, elas eram fantásticas e maravilhosas. Até Action Figures você encontrava nas bancas de revista ali na Avenida Paulista. E eu cheguei a me esbarrar com algumas que estava vendendo essa edição. Eu fiquei de boca aberta. As marcas aqui do tempo também, eu estou falando o quê? De 11 anos? Exatamente, né? 2013 até 2024, é isso mesmo, 11 anos. Aqui a gente tem... O mal toma várias formas, né? Falando sobre as criaturas que a gente tem no cinema, as formas como eles vêm. Às vezes é um ser humano deformado, às vezes é uma criatura,
às vezes um humanoide, esse tipo de coisa. As formas do mal no mundo do entretenimento. O segundo parágrafo, ele traz a sinopse do caso de Reagan, que é inspirado também numa matéria sobre uma ocorrência que a gente teve com um garoto lá em Mount Rainier. E foi daí que Blake pegou a história e fez essa maravilha que a gente tem aí. Esse fenômeno, né? Porque o Exorcista, vamos falar sério, né? O último parágrafo aqui, ele é bem interessante. Ele traz a versão ruim da Reagan. Depois eu vou tirar uma foto, vocês vão ver aí de uma forma melhor. A corrupção da alma dela, no que ela foi transformada no decorrer das páginas, né? Isso daqui é muito interessante, eu acho isso muito legal quando falam sobre essa parte, né, da transformação dela. E eu me lembro também que uma das primeiras vezes que eu via o Exorcista, eu ficava olhando para ela ali com a mãe dela e falava, meu, essa menina vai fazer isso, essa menina vai fazer aquilo. A coisa não batia. Então, assim, quando a gente vê o filme pela primeira vez, fica a entender por que ele causa tanto impacto. Gente, isso daqui tá espetacular, tá? Muito legal mesmo, ficou muito top, gostei demais, sabe? O título, o nome do Blade. Ah, tá, lançado aqui pela editora Agir. Não tenho conhecimento de outros títulos dessa editora não, viu? Aquelas informações de sempre, para Julie. Aqui a gente tem um trecho do livro de Lucas na Bíblia. Quando eu chegar lá no trecho inédito, eu acredito que há uma referência, a gente vai voltar aqui. E aqui a gente tem um trecho um tanto pesado aí. O livro, pelo que eu entendi, ele está dividido em 4 partes. A gente tem o primeiro livro, que é o começo, o segundo, que é a beira, o terceiro, que é o abismo, e o quarto, que é E que meus apelos cheguem a ti. Bom, na versão original de 71 que eu tenho, é que meus rogos cheguem a ti. Então já tem uma mudança aí na escrita, né? É isso que eu falo para vocês. Algumas coisas mudaram mesmo, é nítido. E vamos lá, o que eu quero trazer para vocês está marcado exatamente aqui. É o Abismo, livro 3, capítulo 2. Ele se inicia na página 243. E é aí que entra a questão. É um capítulo ou é um trecho? Bom, acredito que tem as duas hipóteses aí. A gente vai ver isso lá na frente. Vamos lá, continuar olhando aqui. Cara, o livro muito bonito. O material dele é bem gostoso, tá? As folhas dele, não tendo o que falar, muito legal mesmo. Ah, uma coisa também que eu acabei de reparar aqui. E aqui, calma aí que desfocou um pouco. Ai, caraca. Parte 1, começo. Acho muito legal a introdução que o Blake escreve aqui, tá? Assim como o brilho breve dos raios de sol não é notado pelos olhos dos homens cegos. Cara, é incrível o modo como ele escreveu esse trecho, viu? Sabe, o cara é espetacular. E que ele esteja num bom lugar. Foi uma perca grande. Mas até onde sei também o auge dele simplesmente só foi o Exorcista. O resto ficou meio pelos ares aí e tudo, né? Apesar que ele era um escritor de comédia, não dá... É um negócio muito doido, né? O cara tá escrevendo comédia e de repente ele tem a ideia de escrever sobre um fenômeno estranho da possessão e vira isso tudo. Que virou, porque o Exorcista, gente, é outra história. Não tem quem não ouça ou já ouviu falar desse filmaço aí que é o Exorcista. Eu tô passando algumas páginas aqui enquanto eu tô falando coisas que eu nem tava, né, descrito aí pra falar, nem nada. Capítulo 2. Não tem nada a ver com a garota. Agora aqui, esse trecho eu acho legal. Ó, no início da manhã de 11 de abril, Chris telefonou ao seu médico em Los Angeles para pedir indicação de um psiquiatra da região ao qual pudesse levar Reagan. Então, assim, a gente vai deduzir a data de aniversário dessa garota através dessa data de 11 de abril. Eu teria que ler o livro para sacar de novo, porque já tem um tempinho aí, nem tudo fica guardado, né, meu povo? Então, assim, quando você vai lendo o livro, que você tem a noção do dia 11 de abril, você vai ter noção da data do aniversário dessa garota.
E aqui ela já estava apresentando alguns sintomas, principalmente as notas dela em matemática estavam uma calamidade. Engraçado, a minha, graças a Deus, sempre foi uma calamidade, mas não tinha nenhuma possessão por trás disso não, amém, Senhor. Ah tá, uma coisa que eu tinha notado e queria falar para vocês, ó. Esse mimo aqui, ó, tá vendo? Todas as páginas do lado esquerdo, a gente tem o nome do autor. As páginas do lado direito, a gente tem o título do livro. Nossa, a coincidência é 73, né? O ano do lançamento do filme. Tem umas coisas assim que é de arrepiar, né? Do nada, assim. Amém, Senhor. Tem um trecho que eu anotei aqui, que é uma coisa bem interessante, porque naquele tempo a gente não tinha no filme, mas ainda não é ele não aqui, tá, meu povo? Aqui é o primeiro manifesto, a cama da garota, depois da festa de aniversário dela, depois do estremecimento da cama dela, né? Bom, enfim, a primeira infestação do lado espiritual aí no quarto da garota. Achei, tá marcado aqui, ó. Como eu falei para vocês, lá naquela época a gente não tinha a cena no filme. E ninguém nem imaginava que isso estava guardado e que um dia viria público. E aqui está a descrição da cena da aranha. É só dar uma pausa aí, que vocês vão ler aqui o trecho da aranha. Como ele é descrito aqui. Como... A primeira vez que eu li isso eu me arrepiei inteiro, vocês não têm ideia. Porque até então eu nunca tinha visto a cena também. Livro 3, O Abismo. O capítulo, ele começa... Exatamente, ele começa no momento depois que a gente tem a cena do crucifixo. Exatamente, deixa eu trazer aqui de volta, só para tirar limpo mesmo. Exatamente, eu já bati aqui, ó. Você vai me obedecer. Gente, eu não sei, eu acho que é um tanto errado eu ficar publicando tanto trecho de livro aí, mas procurem, tem ele na versão digital para download aí, é só vocês pesquisar que vocês encontram fácil pelo Google. Leiam esse trecho, para quem não leu, o trecho do crucifixo. Se a gente fosse ter isso filmado com os efeitos especiais que a gente tem hoje, talvez a gente não tivesse tanto impacto, mas tem uma coisa que acontece aqui que é muito interessante. O revezamento das personalidades com Regan nesse momento do crucifixo. Ao mesmo tempo que ela está gritando e pedindo para a entidade, aquela pessoa que está controlando ela, não fazer aquilo com ela, vem a forma da entidade que é descrita como a que apareceu na hipnose, maligna, malévola, né? E também, então assim, tem uma alternação da personalidade. Uma hora você tá olhando para ela e tá vendo a Regan, outra hora você olha e você vê a entidade que tá nela. E também tem esse momento de você ver que as duas vozes estão saindo de dentro da Regan também ao mesmo tempo. Então assim, gente, espetáculo isso aqui, tá? Mas vamos lá no que interessa. Começa aqui e a gente já tem a mãe dela na ponte esperando pelo Padre Carras. Que aqui vai descrever o primeiro momento que Padre Carras vai visitar a Regan, mas não é isso ainda. O que eu quero trazer aqui é o trecho inédito, mas já está nesse capítulo. Vamos ver o que tem aqui. Os deboches com Padre Carras, ó. E então a criatura jogou a cabeça para trás, rindo de modo estridente e descontrolado. Assustado, Carras se retraiu. Fala muito sobre os arrepios que Padre Carras sentia quando ele estava na presença da Regan. Aliás, da entidade, né? Porque Padre Carras nunca teve contato com ela. E aí faz sentido, ele nunca ter tido contato com o Regan. Ele nunca viu o Regan, ele nunca conheceu o garota. Capítulo 2 da parte 3, né? Então vamos lá. Página 268. Eu lembro disso. Vamos lá. Antes de chegar nessa página 268, a gente já está na 263 e tudo. A gente tem o Padre Carras lendo um livro que traz relatos de pessoas que já foram possessas por algum morto, por algum espírito, por algum anjo, esse tipo de coisas. E
É engraçado, nenhum momento relata sobre realmente um demônio, mas tem um relato de uma garota que foi encontrada no topo de uma árvore. E quem viu aquilo fala que ela subiu aquela árvore como uma cobra, né? Então, traz a referência aí à cena da aranha. E ele lembra disso, quando ele lê esse trecho, ele lembra que a mãe falou sobre o comportamento que ela teve de descer as escadas como uma aranha. E aqui a gente inicia o trecho inédito. Aí eu falo, trecho inédito, capítulo inédito. É um trecho. Mas vamos lá, a partir do momento que você altera um capítulo e ele é remontado, ele passa a ser um capítulo por inteiro inédito, porque você não vai ter mais o conteúdo do jeito que ele era, ele foi modificado. Porém, a mudança só aparece em 4 páginas, mas eu acredito que a gente tem que considerar sim um capítulo inédito. Eu acho que isso daí também fica ao critério de cada um, né? Bom, eu vou falar sobre ele, mas depois eu vou colocar as páginas aí. Vocês leiam e tirem suas conclusões. Padre Carras está engatando num sono depois da leitura desse livro. Ele estava muito cansado, depois dessa leitura toda ele começou a querer dormir, foi dormir. E a gente tem aquele momento que a gente ainda não nota que se... Sabe aquele momento que a gente está para entrar no sono pesado, mas que você pode acordar daquele momento? Então, já começa assim esse trecho. E o que vem aí? Ele é despertado por um homem que está dentro do quarto dele. E ele fala, mas o que você está fazendo aqui? Quem é você? Aquela coisa toda. Esse homem se apresenta. A gente está falando de um homem um pouco acima do peso. A gente está falando de um homem branco, cheio de sardas, cabelo ruivo. E um homem não tão lindo. Você lembra que eu falei para vocês que a gente teria um momento que talvez a gente tivesse uma referência de Lucas, o livro de Lucas da Bíblia? Pois é, esse homem se apresenta para Padre Carras com o nome de Ed Lucas. Entendeu? Então, assim, no final do trecho a gente fala mais um pouco sobre isso. Vamos lá. E esse homem fala que veio a mandado do presidente ali dos jesuítas, da ordem dos jesuítas, para ter uma conversa com Carras, como um psiquiatra. Mas Padre Carras também é um psiquiatra. E o presidente que a gente fala é o John Brigham, né? Ele não teria como expor a família McNeil naquele momento ainda. Não chegou até a ele, né? Então já tem isso. E no decorrer disso aqui, eles vão fumar. Esse homem tira um maço de cigarro de uma marca, que eu acho que é bem conhecida naquele um tal de Gauloise, uma marca de cigarro. Inclusive, ele dá um pro Padre Carras. E ambos fumam ali, e Padre Carras percebe que o terno dele é surrado, que tem até caspas nos ombros do terno ali. Enfim, aquilo que eu falei sobre a higiene pessoal desse homem, né? Ele meio largadão aí. Coisa vai, coisa vem. E o Padre Carras querendo saber, querendo tirar dele o que esse homem está querendo com ele. Chega uma hora que esse homem simplesmente fala, olha, eu estou aqui devido a essa confusão com as McNeil. E ele começa a aconselhar o Padre Carras a se afastar delas. Que isso pode trazer mais profanação. Ele fala, a gente não quer mais profanação. Então, como assim profanação? Do que esse homem está falando? Porque até então o Padre Carras tem suas dúvidas quanto ao caso de Reagan. Aliás, ele é cético ao caso Reagan. Então isso vai desenrolando também de uma forma um tanto estranha. E num momento, esse telefone no quarto de Padre Carras começa a tocar baixo. E ele vai ficando um pouco mais alto. E esse homem intimida ele de uma forma um pouco ameaçadora, falando, afaste-se das McNeil. Dando um tom de ameaçador. Quando o telefone vem a tocar, ele toca mais alto. E ele fala, tenha muito cuidado com Sharon, que é a babá da garota. Quando o telefone fica mais alto, Carras desperta de um sonho. Assim é descrito. E ele atende o telefone às 3h pouca da madrugada, que também dá a entender o que significa esse horário das 3 da manhã, para quem entende essa coisa aí, né? Então, nada mais quem do que Sharon no telefone, chamando o Padre Carras até a mansão às 3h pouca da madrugada. Carras vai pro seu banheiro, né, lavar o rosto, jogar água na cara, tudo. O que pega ali? Quando ele foi pegar o suéter dele, alguma coisa assim, ele olhou para o cinzeiro. O que estava lá no cinzeiro? O cigarro Gulose que o
homem, o tal do Ed Lucas estava fumando. Eu falei, caraca, demais isso aí, entendeu? Então, assim, eu fiquei impressionado. Que nem eu falei para vocês, o Blade, ele não trouxe nada relacionado ao fenômeno da possessão da garota, mas isso que ele trouxe aqui na história de Padre Carras ficou fantástico, ficou incrível isso, né? O Padre Carras vai lá, quando ele olha para o cinzeiro, tá o cigarro que o homem que estava no sonho dele estava fumando. Será que isso foi um sonho mesmo? Eu acredito que não. E vamos lá. Se a gente está falando de um livro que traz a história de um demônio, né, de uma coisa ruim que está dentro daquela garota, por que não poderia existir um anjo que foi conversar com o Padre Carras? Não é? Bom, o que eu tinha para falar desse trecho era isso. E aí, na sequência, ele vai até a casa dos McNeil. E o que ele tem lá? Sharon leva ele até o quarto da garota e apresenta que está aparecendo isso escrito no abdômen dela, me ajuda. E a Sharon olha para ele e fala, padre, é a caligrafia dela. No dia seguinte, Padre Carra já está lá conversando com o presidente dos jesuítas, da ordem, pedindo licença para fazer o exorcismo, porque ali ele começou a crer que realmente estava acontecendo alguma coisa com a garota. Isso é perfeito. Agora, qual é a relação do nome, a referência do nome Lucas com o livro de Lucas na Bíblia? Eu também não sei porque eu não li o livro de Lucas. Mas eu vou pesquisar isso aí, eu vou dar uma lida, porque tem muito a ver, está muito relacionado uma coisa com outra. Isso aqui, uma coisa que intriga muito nesse livro. Ele é um livro que ele nunca vai te dar certeza se essa garota está possuída ou não. Ele nunca te traz isso. Ele nunca vai te dar uma certeza. Para cada comportamento dela, a ciência explica de algum modo. Então fica sempre aquilo, será que é o diabo? Será que é um problema mental da garota? Existe um livro aí que some, que traz alguns contos aí de bruxaria, esse tipo de coisa, e a gente descobre que a garota tem o conhecimento desse livro, que esse livro inclusive é encontrado no quarto dela. Então fica muito uma questão aí, ela tá ou não tá possuída? Ombas, mas se a gente pegar a sinopse desse livro, ele já deixa claro que sim, que tem um demônio corrompendo uma criança. Qualquer edição que você pegar para ler, ele deixa claro que se trata sim de um demônio que está ali corrompendo a garota. Então, como que não dá uma certeza se ela está ou não possuída? O livro te deixa essas dúvidas, fato. Mas o próprio livro, a própria sinopse já entrega que sim, que se trata de um demônio, fato. Vamos fechar logo isso aqui. Aqui é o epílogo. A despedida delas da casa. O clima da morte de Padre Carlos, né? O suicídio, no caso, né? E aqui, quando eles dois... É o Padre Dyer e o detetive Kinderman se encontram e termina o filme, e assim também termina o livro. No ato de esquecer, eles tentavam se lembrar. Mudou também essa escrita, porque eles lembram assim, para tentar esquecer, eles procuravam lembrar-se. E aí terminava. Então mudou algumas falas, sim. Aqui a gente tem a nota do autor, né, as liberdades que ele teve aí. Só dá uma pausa aí que vocês vão ler aí. Ele falando sobre a casa da Rua Prospect não existir. Gente, vamos lá. Como que a casa da Rua Prospect não existia? Bom, a minha visão. Ele descreve no começo desse livro a mansão, por fora, a parte externa dela. E ele descreve exatamente aquilo que a gente vê lá na Rua Prospect. Né? Porque é realmente ali a Rua Prospect, número 8, não é isso? E ele descreve um prédio colonial de tijolos vermelhos, coberto por trepadeiras. Bom, essa parte das trepadeiras a gente não viu lá, mas deu a entender mais ou menos o que ele quis dizer ali. Só uma parte daquela casa que foi cinematográfica, o resto realmente era real. Era aquilo. Né? Então, como que não existia? Aí fala da escadaria, que também está lá. Então, quer dizer, como que aquilo não existia quando ele escreveu tal livro? Sendo que quando foram fazer o filme, estava lá a escadaria, estava lá a casa do lado. Enfim, tem uma parte aí que fica para quem não quiser ver. Porque tá nítido isso, né?
Olha, aqui tá falando sobre o material do filme, do livro. Eu vou falar para vocês, eu não tenho do que falar dessa edição não, tá? O tipo do papel, sabe? A fonte. Olha, tá perfeita essa edição. Perfeita, perfeita. Eu gostei demais, não tenho do que falar. Aqui a gente tem um pouquinho de William Peter Blatty, tá? Só dar uma pausa aí que fala do Oscar. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu acho que tá falando de Lúcifer, né? Aqui é a foto de William Peter Blatty. Leiam, tá? Que tá bem interessante esses textozinhos. Vale a pena. Muito legal mesmo. Gente, aqui nem eu falei para vocês, essa edição, eu não tenho o que falar dessa edição não, ela, para mim, é uma edição perfeita, tá? Tudo aqui tá perfeito. Eu não tô falando pelo conteúdo, porque o que a gente tem de diferente aí é um pouco que muda algumas frases por trocam as palavras por outras, que é isso que a gente vê, né? Mas eu digo assim, o material, o papel, a capa, eu acho que ficou muito melhor assim do que uma capa dura, tá? Eu acho que se tivesse colocado uma capa dura aqui, não teria ficado tão legal como esse ficou. A lombada dele, que eu não mostrei para vocês, quase esquecendo, tá aqui, ó. Olha essa fonte, gente. Olha essa fonte. Cara, eu me amarro nisso que eles colocam, sabe? Sabe, muito legal. William Peter Blatty, meu querido, descanse em paz, muito grato. Essa leitura que você dá pra gente aqui, isso daqui é fantástico, gente. Isso aqui é uma obra indescritível, é imensurável isso aqui. Só lendo para entender. Tem gente que fala, mas eu tenho medo. Gente, se você não viu o filme, se você não tem noção de nada que você viu no filme, eu acho que você consegue ler isso aqui tranquilo. Agora, quando você tem o conhecimento do filme, que você já viu os personagens, que você já viu que realmente o que pega a transformação dessa garota e vai ler esse livro aqui, eu sinto muito, você vai ficar muito mais perturbado, porque aqui tem coisas que não aparecem nem na edição do diretor. O frio do quarto, o cheiro de podre, de carne em putrefação, né, que o padre Carras fala dentro do quarto dessa garota, é como se ela tivesse morta-viva ali. O estado esquelético dela também é citado. Carras tem um momento que ele olha para a situação dela e fala, ou ela tem alguns dias ou ela tem algumas semanas no pensamento dele. Então isso aqui traz muito mais força do que vocês possam imaginar, viu? Muito bom mesmo. A gente tem um momento que essa garota ela tá possuída. Acho que o Padre Merry foi pro banheiro, o Padre Carras foi fazer alguma outra coisa e ela começa a cantar lá dentro com a voz angelical. E você imagina essa garota possuída, toda estragada do jeito que ela tá ali e cantando como um anjo. Cara, é de arrepiar quando você lê isso. É um negócio muito bom mesmo. Eu recomendo. Sou suspeito para falar que isso é bom, né? Eu sou suspeito para falar, mas leiam O Exorcista. Eu garanto, ninguém vai se arrepender de fazer uma leitura dessa. É fantástico. Essa edição com essa capa, ela foi uma coisa muito relâmpago, como eu falei. Se eu não fosse uma pessoa que ficasse em cima marcando, eu teria bobeado e teria perdido isso, né? Mas graças a Deus eu tive uma segunda oportunidade, que foi quando eu fiz um passeio ali pela Paulista e vi ele nas bancas. Mas eu estou dizendo que se não fosse isso, essa edição teria passado por mim batida sem eu ter nenhum conhecimento. Passou muito rápido, porque na sequência a editora Agir, não sei o que aconteceu, eu já tentei buscar isso, eu não sei o que aconteceu com isso. Eu não sei se a gente teve um problema por causa da capa, mas gente, isso daqui não é uma coisa que não teve uma licença para entrar no mercado. Isso aqui é totalmente licenciável. Eu não consigo compreender o que foi que aconteceu. Na sequência, automaticamente, o que a editora G fez? Lançou essa edição com essa capa. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor para trazer. Trouxe exatamente, ó. Vamos só abrir aqui para vocês verem do que eu estou falando. Mudou aqui? Mudou o texto aqui, também mudou. E eu fui tirar a conclusão. Eu falei, será que nessa edição que veio depois a gente tem o trecho inédito? Eu fui lá na página 268, a gente tem o trecho inédito nessa edição também. Eu só não estou conseguindo compreender porque ela fez 2 vezes o mesmo livro. Se você acompanhar todo o formato, olha o sumário. Eu não entendo, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não posso falar nada sobre isso, mas vamos lá. O material mudou, tá? A capa a gente vê que não tanto. A dessa edição tá bem melhor, eu digo questão de material, cartão.
Essa daqui a gente já vê que ela tá um pouquinho mais sensível, uma coisa mais delicada, mais fina. Qualquer coisa, isso aqui amassa. A folha, o miolo dele não tá legal. As folhas você vê que é diferente, a gente tá quase num sulfite aqui sim. Já que as folhas são maravilhosas, dá gosto de tocar nelas. Né? Não entendi, eu juro, eu não entendi, mas deixa eu tirar uma coisa aqui. Posso ter me precipitado um pouco, vai ver, as coisas passou tão rápido, as coisas chegaram tão perto junto, né? Mas a outra edição a gente tá falando de 2013, esse a gente tá aqui, ó. Editora G, 2015. A gente tá falando de 2 anos. Mas, gente, parece que foi tão rápido o acesso que eu tive de uma para outra. Bom, vamos lá também, vamos lá. Foi em 2013 lá fora, né? Aqui só Deus sabe como deve ter sido, apesar que tá datado como uma data de lançamento mesmo, como registro. A gente tem uma marquinha de tempo aqui também. Aqui atrás a gente tem isso, enquanto aqui a gente tem essa. E aí a gente tem as duas versões. Vou colocar aqui uma do lado da outra pra gente ver isso de perto. A gente vai lá olhar as contracapas agora. Aí eu falei para vocês aí sobre a questão do papel, que um tá diferente do outro, mas eu fui olhar os dois, se trata do papel Avena 80G, 80 gramas. Então é só uma impressão mesmo, mas eu juro para você que isso aqui tá muito mais gostoso de se pegar, de se tocar do que esse. E é aquilo que eu falei, né? Um é 2013, esse aqui é 2015. E isso aqui eu me esbarrei sem querer numa livraria Cultura. Não estou me lembrado daquela livraria. Eu sei que é num shopping longe. Eu estava bem longe aqui mesmo. Me lembro disso. E vi e fiquei louco, fui para cima, né? E aí depois, o que que aconteceu? Foi lançado um box que vem essa edição com outro livro do William Peter Blatty, que é A Nona Configuração. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nesse box, porque ele é assunto para outro momento, hein? Vamos lá. Isso aqui é um box que saiu na mesma sequência daquela outra edição. Aí eu falo, mas caraca, o que estava acontecendo com esse livro de O Exorcista naquela época, de 2013 até 2015? Esses 40 anos do filme mexeu muito. Eu não sei se eles perceberam que o mercado se movimentou muito em vendas novamente. E eles falaram, opa, vamos empurrar para frente que vai sair mais. E foi, eu acho que foi isso que eles fizeram. E aquela história também. Em nenhum momento eu tive acesso a nenhum outro livro de William Peter Blatty. E aqui vem ele. A Nona Configuração. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, pode ver os dois livros aí. E aqui tá a Nona Configuração de William Peter Blatty. Não conheço. Olha, não vou dizer que eu não conheço, que eu tô mentindo, né, gente? Não posso falar um negócio desse. Eu tô dizendo assim, eu peguei ele para ler, tá? Não posso mentir, eu peguei ele para ler. Fui com ele para um lado, eu fui com ele para o outro. Fui chegando no meados desse livro, eu não estava entendendo mais nada, eu me perdi totalmente. Eu saí para fora da casinha, para fora do apartamento, da onde vocês imaginarem, porque eu não entendi nada do que eu li aqui. Vou fazer esse desafio, vou tentar ler ele de novo. Se eu ler esse livro de novo e eu conseguir decifrar isso aqui, eu trago ele pra gente. Mas caso contrário, vai ficar pelos ares aí, porque eu juro pra vocês, eu tentei. Mas eu não consegui entender. É muita confusão, muita informação. Acredito que muito personagem, pouco que eu me lembre, e aquilo foi travando. Eu falei, mas eu já tô me perdendo aqui, eu já não sei mais o que eu tô lendo. Chega uma hora que você fala, o que que esse livro tá querendo me trazer aqui? Foi isso que aconteceu na Nona Configuração. Foi a minha experiência. O que ele escreveu bem, O Exorcista, é que ele fez eu ficar perdido. E tem o filme disso aqui, pelo que eu já ouvi falar, hein? Existe o livro, o filme. Não sei por onde que eu vou começar. Agora vamos lá. Esse é a Nona Configuração. Eu não sei as informações dele e a gente não vai saber porque depois eu vou trazer ele aqui. A gente tá falando de O Exorcista. Nossa, tá novinho isso aqui, gente. Novinho, novinho. Vamos ver a data. Ó, mas não adianta, mesmo guardado, novinho, a marca do tempo vai fazer... Não, gente, é que nem eu falo, o tempo é dono de tudo. Vamos ver a data de lançamento desse. Tá aqui também, ó. 2015. Possa ser, pessoal, vamos lá, uma dedução minha. Não sei se é isso que aconteceu.
Devido a gente ter esse lançamento em 2013, que ele foi parar até em bancas de revista, em 2015 veio esse. Veio esse aqui. Eu acredito que em pouco tempo a gente teve 2 lançamentos iguais. A gente só teve a mudança de arte da capa e algumas fontes ali. Então eu acredito na seguinte coisa. Isso aqui não teve uma boa venda e eles falaram, como que a gente vai tirar isso do mercado? Como que a gente vai tirar isso do estoque? Como que a gente vai passar isso para frente? O que que a gente arruma para vender isso aqui? Porque encostou. Ninguém quer. Vamos dizer assim. Então eles foram lá e tiveram a ideia de trazer um livro de William Peter Blatty, que ninguém conhecia muito aqui no Brasil, acredito eu, pelo menos eu, falando por mim, falou, vamos fazer um pack com a 9ª configuração, porque tem muita gente que com certeza deve ter a curiosidade de querer ler alguma coisa de Blatty e não encontra. Foi o que aconteceu. Mas gente, vamos lá. Não seria melhor ele ter trago a continuação de O Exorcista, que é o Espírito do Mal, Legião? Do que colocar a 9ª configuração, porque o que está relacionado ao Exorcista? Nada, acredito eu. E já o Espírito do Mal, que é a continuação do livro O Exorcista, que foi colocado como filme O Exorcista 3 aqui no Brasil, poderia ter vindo aqui, né? Mas eu não consigo entender certas estratégias. Também eu acredito que a Darkseid já estava tudo tramado para pôr essa legião no mercado. Então, tipo assim, eles ficaram com as mãos atadas, teve que ser a 9ª configuração. Aí veio com essa capa, né, de box aqui. Deixa eu tirar aqui para não ficar atrapalhando tanto na hora de apresentar. Mas vamos dar uma olhada aqui nas contracapa primeiro, tá? A gente já viu uma diferencinha. Acredito que só nisso aqui, né? De resto tá tudo igual. A gente vê que a tonalidade aqui tá mais escura, essa aqui já tá mais suave, né? E qualquer hora aí, gente, eu vou trazer todas as edições do livro Exorcista que eu tenho aqui, porque são milhares, a verdade é essa, né? Capas e capas. Como é esse aqui é com esse. Pra cá. Agora vamos ver a capa desse box. Tá aqui, ó. Legalzinha, bonita, né? A gente não pode negar, mas as correntes aqui meio que... Se eles colocassem tiras de couro, faixas de couro, que é o que prendia a garota à cama, ficaria mais interessante. Olha aí, eu sempre reclamando, sempre querendo, né, dar um jeito de falar que não tá bom. Faz parte do ser humano. A 9ª configuração. E aqui do outro lado a gente tem O Exorcista e na contracapa a gente tem aqui a 9ª configuração. Pessoal, agora vamos lá. Por que que saiu tudo isso no mercado de O Exorcista? Porque o filme estava fazendo aniversário e a gente teve o lançamento de um DVD, não, de um Blu-ray. E o Blu-ray é esse aqui, tá? Isso aqui é fantástico, calma aí. Aqui. Ele veio lacrado com isso aqui, uma contracapa aqui, dizendo tudo que vem aqui, os materiais que a gente tem aqui dentro desse box. Vamos lá. Não vou falar nada, porque em breve a gente vai ter um vídeo disso aqui, tá? Aqui é a edição de Blu-ray comemorativa de 40 anos de O Exorcista. Tá aqui, estojo de disco, livreto, vamos ver a lombada, espetacular. Aqui Blu-ray, a contracapa, linda. Pessoal, e é isso. Aqui vai ser assunto para outro dia, para outra hora, mas essa edição que traz exatamente a escadaria aqui, gente, ficou demais, né? Bom, pessoal, é isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos ficar na curiosidade.